Cheguei! Era para ser chegamos, mas hoje ela não está aqui, mas deixou saudade. Desde já, ó, beijo para você, Karen, que por incompatibilidade de agenda não pôde comparecer hoje. Mais um episódio do podcast Entre Elas. E antes da gente começar, falando dos patrocinadores, eu quero dizer para você que está nos assistindo que o objetivo desse podcast é trazer história de mulheres inspiradoras, mulheres que fazem história no nosso estado, mulheres que incentivam outras mulheres a empreender, a tratar sobre a violência de gênero, sobre empreendedorismo feminino, como eu já falei, empreender, e diversas outras áreas. Já passaram diversas mulheres aqui com diversas profissões. Então vamos lá. Vamos começar agora falando dos nossos patrocinadores. Eu vou começar aqui, ó, com a água Minerale, que já está na minha caneca da Haruka Cari Canecas. A água Minerale tem patrocinado a gente, a Haruka também. Você que quer presentear alguém, deixar sua marca registrada. Ela tem um trabalho excepcional. Trabalha também com impressão de caricaturas. Opa, quase não sai, Roberto. Caricaturas, e eu tenho certeza que você vai amar o trabalho dela. E aí vamos agora partir também para os nossos deputados que apoiam e patrocinam o nosso podcast. Vamos começar com o deputado Gilberto Lira, que está apoiando o nosso podcast, essa pauta feminina, o Pablo Bregense e uma mulher também, que é a Antônia Salles. Faz ali a diferença na Assembleia Legislativa, num universo de mais de 80% masculino. Ela está ali fazendo a diferença, apoiando essa bandeira. Precisou fazer exame de imagem, vai na Radioclínica do Dr. Danilo, lá em Cruzeiro do Sul. Excelente profissional. Quando a gente vai fazer o nosso check-up, eu e a Karen, a gente dá uma passadinha lá, porque a gente tem certeza que vai ter um bom atendimento e resultados de excelência. Bom, agora eu vou falar para vocês sobre a nossa convidada de hoje. É uma mulher muito especial, estou muito feliz em trazê-la aqui. Até porque nós estamos aí no mês de agosto, que é considerado o Agosto Lilás, uma campanha nacional, que traz aí a conscientização, né, sobre a violência praticada contra mulheres e meninas. E um mês também em que se completa aniversário da Lei Maria da Penha. Nesse ano foram 18 anos da Lei Maria da Penha. Já vou dar uma deixa aqui. E 3 anos sobre a sanção da lei que criminaliza a violência política de gênero. Alterou o Código Eleitoral e criminaliza a violência política de gênero. Não poderia ser diferente. Estamos aqui hoje com a Eliane, vereadora ali do Bujari. Eliane, que é mãe, uma mulher batalhadora, uma mulher inspiradora, inteligentíssima, tá, gente? Competente, né? Tem, assim, exercido o seu cargo com muito conhecimento, traz aí stories diários, falando sobre a vida no legislativo, ampliando a visão das pessoas e trazendo um conhecimento sobre o papel e a função de uma vereadora. Seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de tê-la aqui conosco. Que alegria, Snaida, estar aqui com vocês, porque nesse programa eu me sinto muito à vontade. É uma pena que a Karen não está aqui. Um beijo para a Karen. Me chama novamente, que aí eu vou ficar aqui perto de vocês. Ah, vem sim, com certeza. É uma alegria estar aqui com vocês. Realmente, o mês de agosto é o mês que nós falamos sobre a violência contra mulheres, contra crianças. É importantíssimo esse tema, mas eu estou aqui à sua disposição. Olha, gente, eu vou dizer para vocês, eu conheci a Eliane em um momento que não foi tão bom, né, da vida dela como vereadora, em que ela sofreu ali na pele violência política de gênero no Bujari. Mas antes da gente adentrar esse tema, que depois que eu a conheci, gente, nós fizemos assim a junção e a união de muitas mulheres para apoiá-la, não foi? Graças a Deus, deu tudo certo. Verdade. Né? E que serviu de exemplo, eu tenho certeza, para que não se cometa mais aquele ato que foi cometido com você. Mas antes da gente adentrar nesse tema, Eliane, me fala uma coisa, como que surgiu a ideia de ser candidata, de ir para o mundo político? Tem alguém na tua família? Como é que foi? Conta pra gente. Olha, a minha mãe fala que eu sou a ovelha negra no bom sentido. A família vai para cá e eu vou para o outro lado.
Meu pai gostava muito de política, me incentivou bastante. Eu falo que ele era um homem muito sabido, porque é semi-analfabeto, mas era um dos maiores cientistas políticos que eu já conheci, né? Não tinha uma eleição, especialmente a nível federal, que ele não acertasse o resultado. Ele ficava ali na frente da televisão e dizia quem vai ganhar é aquele candidato. E aquilo foi... nato, né, Eliane? Foi me trazendo gosto para a política. Mas fora isso, eu vejo a política como o único instrumento que nós temos para atingir pessoas em massas com políticas públicas. Não há outro instrumento. A política, na sua essência, ela é muito bonita. As pessoas é que a tornaram um pouco feia. Mas a política é muito bacana. E aí, as pessoas sempre falaram assim, pessoas de bem não têm que entrar na política, pessoas religiosas não têm que entrar na política. Eu penso exatamente ao contrário. A política, ela tem que ser lugar de pessoas de bem, de pessoas honestas, de pessoas sérias e comprometidas. As pessoas que não têm esse comprometimento com a política, elas não têm que entrar. Então, para as pessoas que estão ali buscando simplesmente interesse próprio, para eles é ótimo. Ou meio de vida, né? Ou meio de que é vida, o que a gente vê exatamente. muito. Então, para eles é ótimo quando uma pessoa que tenha uma visão ampla queira entrar na política. Então, foi com esse pensamento de mudança realmente que eu me propus a ajudar. E quando a gente fala ajudar, é no sentido de doação mesmo, viu, Nailda? É uma doação que a gente faz para a política, especialmente no município pequeno como é o Bujari. Porque se a gente for falar assim de benefícios que a política me trouxe, benefícios pessoais, nenhum, só o crescimento. Mas fora isso, praticamente o retorno que nós temos, eu falo que o salário da Câmara é como se fosse... É um trabalho voluntário. Eu já ia falar sobre isso. Lê do engano, tá? De quem pensa que vereador... Nossa, vereador! E a verba de gabinete? E os assessores? Os assessores. Não tem assessor, viu, gente? Se engane, não. Não tem assessor. É um município pequeno, com muitas dificuldades. E foi nesse pensamento de mudar a história do legislativo e que eu me propus a fazer isso. E graças a Deus mudamos, estamos mudando. Eu lembro, Nailda, que eu fui para uma entrevista com o Itaam e eu falei, olha, hoje eu quero falar sobre uma lei de minha autoria que mudou a história do legislativo. Aí ele falou assim, nossa, mas é muita pretensão você falar isso. Eu falei, ué, mas mudou mesmo. Que é a lei das emendas impositivas. Essa lei, ela é criada em poucos municípios do Acre. Eu não inventei a roda, não. Ela já existe há muito tempo. Essa lei já é implantada em vários municípios do Brasil. Mas aqui ainda não tinha. Aqui não tem. Aqui me parece que tem 3 municípios, que é Rio Branco, Porto Acre, e eu fiz a criação dessa lei em Bujari. E foi uma dificuldade a aprovação dessa lei. Mesmo sendo para beneficiar os vereadores, foi uma luta para que a gente conseguisse o número mínimo de aprovação, porque tem aquela parte lá que é base do prefeito e não aceitava, achava que isso era ruim. Depois o próprio prefeito entendeu que essa lei vem ajudar muito também o Claro, executivo, sim. né? Porque quando você delega ali poderes para um outro poder, você consegue trabalhar muito melhor. Isso existe no âmbito estadual, federal, por que não municipal? Por que não municipal? Então, nessas minhas andanças, porque eu sempre faço eu vou a Brasília, vou ao Rio, em todos os lugares que eu vou, eu procuro ir primeiro nas câmaras, conversar com os presidentes. E foi o presidente da Câmara do Rio de Búzios que me deu a cópia dessa lei. E eu trouxe e a gente implementou e é um sucesso, mudou a história do legislativo. Porque hoje nós temos emendas e podemos destinar... Esse ano já fizemos o aumento, né? O orçamento do município no ano passado foi 58 milhões. Desses 58 milhões, acredito que foi acho que 120 em emendas para a Câmara. É pouquinho, mas já é um grande começo. Para quem não tinha nada, então você consegue destinar para a zona rural, para a iluminação, para os produtores. Agora, esse ano, nós já fizemos uma mudança que foi destinar para entidades que estejam
oficialmente regulamentadas, e a gente vai poder atender a PAI. Ninguém melhor do que vocês que estão lá no dia a dia para Exatamente. saber a necessidade da Nós população somos e ponta, focar nós nisso. somos ponta. Então, graças a Deus, o nosso objetivo foi alcançado. Nós estamos trazendo a comunidade para dentro do poder. Durante o nosso mandato, foi a primeira vez que aconteceu audiências públicas para se tratar sobre o orçamento, sobre PPA, sobre LDO. Eu explico para as pessoas o que é um LDO, o que é um orçamento, o que é uma LOA. Então, as pessoas estão entendendo e participando do legislativo. Uma gestão participativa, você está trazendo. Então, fui a relatora do orçamento e, como relatora, eu faço questão de que tenha as audiências públicas e que o orçamento seja discutido com a comunidade. Isso também nunca tinha acontecido. E o bacana em você trazer esse assunto, Eliane, é porque as pessoas não sabem, a maioria dos eleitores não sabe qual o papel de um vereador. Exatamente. Como eles também não sabem qual o papel dele como cidadão, por exemplo, de participar das audiências públicas para dar uma diretriz daquele projeto, daquela Perfeito. Carência ali no município, né? Deixar realmente a necessidade da população registrada. Com certeza. Eu sempre falo assim, às vezes eu digo, o cliente nem sempre tem razão, da mesma forma que o eleitor nem sempre tem razão. Então, eu sempre falo, para vocês cobrar os vereadores, o prefeito, vocês precisam estar presentes, ser participativo. Como é que eu vou cobrar o prefeito a execução de um orçamento que eu não participei? Então, quando a gente chama a população, elas têm esse recuo, não querem participar. Mas eu acredito que é mais por falta de conhecimento mesmo. Porque o que você está trazendo é uma visão mais ampla sobre o que é política. Exatamente. Principalmente local ali. A gente fala muito sobre isso. Antes... Não é só votar. Não é só isso. Votar. Eu fiz uma enquete. Não é sobre votar e não é só sobre vender voto. Exatamente a gente precisa falar sobre isso também. Eu fiz uma enquete perguntando se você sabia qual vereador que tinha votado na eleição passada. E pasme, a maioria das pessoas não lembravam. Como é que alguém vota em alguém e não lembra para cobrar durante o mandato? Porque tem pessoas que acham que só o prefeito tem que prestar conta. Não, o vereador também precisa prestar conta. A diferença é que o prefeito presta conta para o Tribunal de Contas e o vereador, exceto o presidente, presta conta para a sociedade. E fiscaliza ali o prefeito, né? Que é o mais importante, fiscaliza o prefeito. Então, antes o papel do vereador se resumia a ser base ou ser oposição do prefeito, indicar parentes, indicar um eleitor ali para fazer parte de empregos da prefeitura, indicava o nome de uma rua. Era esse o papel do vereador. E quando nós entramos com esse desejo de mudança, sabe? O vereador ele pode legislar gerando despesa. Até então não poderia. Na verdade, sempre pôde. O que falta é o conhecimento dos vereadores. Sim, porque com isso gera uma dificuldade, inclusive, de aprovar os projetos. Pela falta de conhecimento. Porque muitas vezes você sabe do regimento interno, mas os colegas não sabem. E aí, você tem que apresentar o projeto e ir para o trabalho de convencimento com seus pares. Sim, de algo que é óbvio, como esse da emenda impositiva. Pelo amor de Deus, que ajudar todo mundo. E aí tivemos a aprovação e agora esse ano, na semana passada, acho que no mês passado, quando nós saímos, nós aumentamos o percentual, que era 0,5, foi para 0,65 do orçamento da Receita Corrente Líquida. Então, isso já vai dar mais um amparo para o Legislativo. Olha, que maravilha, realmente você mudou a história daquele município, né? Tá deixando o seu legado. Exatamente. Outra coisa bem importante, Nailda, que a gente não vê vereador trabalhando com captação de recursos. E desde o meu primeiro ano de mandato, a primeira coisa que eu fiz, porque eu era muito do executivo, eu fui chefe de gabinete durante 12 anos, secretária de Planejamento, de Educação e de Saúde. Durante 25 anos ali no Executivo. Então, eu sabia as regras do Executivo. Quando eu fui para o Legislativo, a primeira coisa que eu fiz, eu peguei todo o salário do Legislativo e comprei um curso
com a Mônica Lopes, que é uma fera, né, em todas as regras do Legislativo. Uhum. E aí eu passei a comer o regimento interno e tudo que se referia ao Legislativo. Então foi quando eu falei, não é por aqui. O vereador ele vai captar recurso, ele vai legislar gerando despesa, né? Então a gente vai trabalhar de uma outra forma. E aí eu falei, não, agora eu vou a Brasília, por isso que eu falo que a votação, a eleição de vereador e de prefeito para os municípios não é tão importante quanto uma eleição de deputado federal, senador. Por quê? Porque o município, ele não sobrevive sem as emendas parlamentares. Sim. Então, onde é que a gente O Estado em si não sobrevive. Exatamente. Então, a gente precisa saber quem a gente vai votar na Câmara Federal e no Senado. Tem que ser pessoas comprometidas, tanto com o Estado, mas também com o município. E aí, o que eu fiz? Eu elaboro toda a parte documental. Lá na Câmara, a gente não tem assessores. Então, sou eu que elaboro os projetos e ponho debaixo do braço, compro com o meu recurso pessoal, minhas passagens, e vou a Brasília. E aí ali eu passo uma semana batendo na porta de todos os deputados federais e de todos os senadores. Olha, o meu município precisa disso, disso, disso. E nesse trabalho de formiguinha, eu consegui para o município mais de 5 milhões em recursos. Né? Caramba! Isso só com o meu mandato Sim. de vereadora. Conseguimos a construção do prédio da Câmara, que era bem ruim, a construção de uma capela, a construção de quadra coberta, uma pista de ciclismo. Então, agora já para o ano que vem, nós já temos promessas com a deputada Socorro Neri de uma academia popular, de motos para os agentes de saúde. Então, o vereador que é comprometido com a sua comunidade, ele tem o poder de conseguir muitos recursos, ajudar o prefeito também nessa captação de recursos. Porque uma das dificuldades que eu acho maior nos municípios pequenos é exatamente pessoas capacitadas para captação de recursos. Porque o município ele não sobrevive sem essa captação de recursos. É verdade, porque o recurso que vem direto para a prefeitura é insuficiente. É insuficiente, já é destinado para a saúde, para a educação. Exato. E o restante é para tudo, e o tudo é muito, né? Então, a gente precisa realmente desse apoio dos parlamentares. É por isso que eu fico dizendo, prestem atenção quem são as pessoas que vocês vão votar para federal e para senador. Quantas vereadoras nós temos no Bujari? Nós temos 3 vereadoras. Agora, 3 porque nós temos 4. Vereadora Aparecida, Mariazinha, Cainágua e eu. Mas a vereadora Aparecida, ela saiu, ela deixou o mandato, se afastou para ser candidata a vice-prefeita. Uhum. Né? Então, ficamos nós 3. Eu acredito que é o segundo município com maior número de vereadoras. Primeiro é Feijó, Sim. que são 6. Inclusive a presidência da Câmara, muito né? Bom, muito bom. E eu acredito que o segundo é Bujari, porque eu andei fazendo uma época que estava no executivo como diretora de política para as mulheres, para implementar a Procuradoria da Mulher nos municípios. E eu acredito que Bujari é o segundo município. Você tem uma noção, Cruzeiro do Sul, né? Que é a cidade... Não tem uma vereadora. Você já imaginou como ainda falta muito isso? E eu acho que você lá sente na pele, mesmo tendo mais colegas vereadoras, ainda é insuficiente quando a gente fala de políticas públicas exclusivas para as mulheres. Com certeza. Porque o homem não vai pensar por nós, Eliane. Eu já ia ele não vai pensar, né? O homem, ele não pensa em políticas públicas direcionadas às mulheres com o mesmo afinco. E afinco, exatamente. Que uma mulher defende. É por isso que a gente precisa ter mais mulheres nos espaços de poder. Não é uma competição com os homens. Sim. Porque outro dia até alguém me perguntou assim, você tem algum problema com homens e tal? Porque eu defendo muito as mulheres. Falei, muito pelo contrário, eu não tenho problema nenhum. Para mim, a pluralidade é fundamental, especialmente na política, né? Mas a gente precisa dizer que política é lugar seguro para as mulheres. Muito embora não seja, mas tem que ser. E a gente precisa trabalhar isso. E a gente só vai conseguir reverter esse quadro se a gente vai lá. Exatamente. Né? Colocando ter voz. Ter voz. Né? É muito bom. E eu acho que esse ano nós já temos essa mudança de pensamento, sabe? Muitas mulheres estão se candidatando, e eu falo a nível de município, eu preciso até fazer uma análise, porque
Como é que eu falo? Eu falo que os vereadores eles precisam sair dessa bolha de município. Quando você representa uma comunidade, você representa todo um estado. Você precisa estar antenado com todas as políticas públicas do Brasil. Sim. Não é só dentro do teu município que você precisa tratar. Sim. Então, eu preciso até saber como é que está o nível de candidata, o número de candidatas a nível de Acre, porque eu ainda não observei. A nível de Bujari, está muito grande. Mas eu estou vendo um movimento tímido, tá, Eliane? A nível de estado, do Acre mesmo, como um Bujari todo. deu uma crescida. Graças a Deus, a gente tem mulheres que não estão ali, que eu percebi, não é só para a cota do partido, não. Elas estão ali competindo mesmo. Eu espero que realmente as mulheres, como a gente estava falando antes, a gente precisa de pessoas boas na política. Sim. Nós precisamos de mulheres na política, mas que realmente elas consigam não só ter a garantia de participar da eleição, mas ter a garantia de cumprir o seu mandato. Coisa que não aconteceu com você. Exatamente. Né? Então, fala um pouquinho para a gente sobre os desafios desse mundo político, Eliane, porque eu digo que política não é para amadores, né? Não é para amadores. E é um ambiente extremamente masculinizado, assim como é o judiciário ainda também. Eu falo muito sobre isso. Na nossa área, na advocacia, no direito, ainda é muito masculinizado. Não deveria ser assim. Você precisa estar mostrando o tempo inteiro. Exatamente, como você falou antes. Né? Você precisa provar o tempo inteiro que você tem capacidade, que você é competente. Ali, que você é competente. E a gente não vê isso nos homens tendo que provar nada. Eles estão ali e acabou. Não são calados, né? Os microfones dele não são desligados. Não são desligados. Desliga aí, que ela tá falando demais. Mas é assim, eu falo que infelizmente ou felizmente, não sei, aconteceu esse episódio comigo. Não foi fácil. Eu passei por uma fase muito turbulenta da minha vida, especialmente no lado pessoal e familiar. Porque ali naquele momento eu tinha uma escolha, né? Ou eu me calava e era mais uma ali que sofreu uma violência e protegia psicologicamente a mim, os meus filhos e a minha mãe. Ou eu ia para o embate mesmo. Para a guerra ali, porque não foi fácil de jeito nenhum. Eu tive que fazer uma mobilização a nível de Brasil. Eu recebi nota de solidariedade de todos os deputados federais, de todos os senadores. Eu fico arrepiada, sabia? Eu lembro, foi uma movimentação muito grande. E eu falo que não fui eu, de jeito nenhum. Foi um movimento que as mulheres disseram assim, não, chega, e nós vamos te abraçar. Decididamente, eu não teria conseguido ir a lugar nenhum sozinha, de jeito nenhum. Eu pedi socorro, inclusive a você, e quero, assim, imensamente aqui, publicamente, agradecer muito o apoio irrestrito que a doutora Isnailda me deu, que me abraçou e que me direcionou num momento muito difícil da minha vida. E um momento em que pessoas julgavam que aquele momento não era difícil, que era um jogo político, aquilo ali. É verdade. Né? Nós tivemos apoio do Conselho Estadual. Vamos abrir um parêntese aqui. Exatamente. Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, a deputada estadual Michele também, a OAB, a Associação de Mulheres de Carreira Jurídica, o IMA. Foi um Nossa, gente, eu me arrepio, gente. Nós conseguimos juntar todas as raças de mulheres. E todos os partidos. Todos os partidos. Ali foi um movimento apartidário. O movimento apartidário, eu lembro que eu recebi o abraço e o apoio da deputada Perpétua. Se vocês pudessem ver, eu tô literalmente toda arrepiada, tá? De lembrar disso. Exatamente. E a Perpétua era do partido da pessoa, do agressor, né? E as mulheres todas, elas falaram assim, não existe partido aqui. Existe uma mulher que foi violentada no exercício da sua função. E nós vamos dar um basta nisso. Mas foram dias, né? Foram. E aí a gente teve que fazer... E mais difícil foi depois, né, Eliane? Eu lembro disso. Difícil foi depois. Que nós conversávamos e você falava para mim das tuas dificuldades, do dia a dia. Gente, não é fácil ter a coragem que essa mulher teve. Não, é difícil. De se expor. A exposição, de saber que realmente ela foi para uma guerra. Porque assim... E a guerra não foi só naquele dia do movimento que as mulheres estavam, não, ali. Aquilo ali te deu muita força, eu sei disso. Mas o pior foi depois, no dia a dia, no trabalho. Quando fecha as cortinas, né? Porque você coloca aquela armadura de mulher forte, de mulher maravilha,
Mas quando você entra dentro do seu quarto, Nailda, que você desmonta ali, aí é só você, né? Aí vem as crises de choro, de ansiedade, insônia, síndrome do pânico, crises de pressão, né? E aí, durante esse processo, eu tinha que conviver lado a lado, porque eu não podia baixar a cabeça. Eu não cometi nenhum crime. Então, por que eu ia deixar de ocupar o meu lugar ali dentro da Câmara? Ele é que cometeu o crime, então eu não saía dali. Mas não era fácil. Eu ia trabalhar para a sessão e eu voltava travada. E até sair a decisão judicial, ficava aquele sentimento nele de impunidade. Tenho impunidade, certeza disso. Nossa, de impunidade. Né? Então, não foi fácil. Quando eu falo que nós fizemos uma mobilização e uma exposição e as pessoas não entendiam isso, e eu era criticada, inclusive, por algumas mulheres que diziam assim, não, ela quer aparecer, porque ela está indo para os programas, ela está dando entrevista, ela está querendo usar esse caso. Mas veja, se não fosse o papel fundamental da imprensa, nós também não teríamos tido essa Se você não tivesse emprestado a sua história, é isso. Como você ia abrir o caminho para outras mulheres, assim como foi a Maria da Penha, que emprestou a história dela e o nome dela para uma lei que salva a vida de mulheres? É isso, não é fácil. Então, para conseguir o nosso objetivo, a gente tinha que se expor. Claro. Né? Eu precisava dar minha cara a tapa, eu precisava dar entrevista, eu precisava falar com as mulheres, eu precisava pedir socorro às pessoas. E Eliane, tu não tem noção do tanto de mensagem que eu recebia de vereadoras se sentindo representada por você, dizendo, Isnailda, eu sofro a mesma coisa. Infelizmente, nem todos nós não somos iguais. Algumas não tiveram essa força, essa coragem que você teve de ir lá dar, né, a cara a tapa, porque o que você fez foi, você te expôs. É uma exposição. Né? É uma exposição, porque não foi só da sua vida enquanto parlamentar, não. Foi da sua vida como um todo, como você disse, a sua família, todo mundo. E o importante disso, né, é que eu passei por um crivo, assim, porque durante esse processo, teve pessoas que vasculharam a minha vida política, administrativa e pessoal, tentando encontrar algo para te intimidar e você desistir do processo. Para me coagir. Sim. E graças a Deus, quando a gente fala assim que quando você entra na política, você não tem que falar, você tem que ser. Falar todo mundo fala que você precisa ser. Então, quando eu falo, por exemplo, sobre ética, sobre moral, sobre anticorrupção, é porque eu vivo isso. E aí, quando eles vasculharam, tentando encontrar qualquer coisa que pudesse me incriminar, e eles não acharam, então vamos partir para a vida pessoal. E também não acharam. Eles tentaram procurar coisas contra os meus filhos, né, para que eu pudesse recuar de alguma forma. E isso foi real, e as pessoas acham que foi exagero. Não foi exagero. Eu sofri na pele uma violência política fortíssima. E é como eu falei no início, eu tinha duas decisões. Ou eu parava, ou eu continuava e ia para a guerra mesmo, porque foi uma batalha muito grande. E até o dia da votação mesmo, porque isso durou quase 3 meses, né? De quando 3 meses não, desculpa, foram quase 6 meses. Foi. 6 meses. Do dia do ato até o dia da cassação. E no dia da cassação a gente via ainda políticos ali, alguns deputados intervindo, tentando ainda com que os vereadores votassem a favor do agressor. Né? Então, quando a gente fala que o mundo político é um mundo machista, é nesse sentido, infelizmente, sabe? Os homens, eles se protegem, Eles se protegem. E é o que falta em muitas mulheres. Sim. Eu vejo, às vezes a gente vê a estatística... Julgar menos, né? Julgar menos. Eu vejo a estatística de... Nós temos um número muito maior de eleitoras mulheres. Sim. Mais de 50% do eleitorado do Acre, votante, inclusive, é mulheres. Isso. E aí a gente vai lá na Assembleia e olha o número que tu me deu agora. Né? Nós temos 3 deputadas. E por que isso acontece? Né? E tem mais ainda um detalhe. Tem algumas deputadas federais e estaduais que elas emprestam. Elas estão ali, mas o mandato não é delas. É verdade. O mandato é do marido, é do irmão, verdade. É de alguém ali, de alguma figura masculina. E aí quando você encontra, porque mulheres como nós,
forte, que diz o que quer, Tem o que conhecimento, pensa, que né? tem conhecimento, elas são taxadas como loucas, É. como barraqueiras. Difícil de Mulher lidar. difícil de lidar. É. Você não escuta, ai, que homem difícil de lidar, olha que Não, homem barraqueiro. não, quando o homem se impõe, quando ele se Nossa, coloca, ele nossa, ele é né? Ele um sabe o que alfa, quer. ele sabe o que quer. Quando uma mulher se impõe, ela teve problema com homens. E eu ouvia muito Tá de isso. TPM, já Tá ouvi. de TPM, ah, não tem marido. Falta de sexo mesmo. Falta de sexo. Isso acontece muito. E eu falava muito isso, eu falava, gente, eu não tenho problema nenhum com homens. A minha experiência, porque eu fui muito julgada com isso, e eu falava isso, eu tenho uma experiência muito boa com homens. Eu tive um pai maravilhoso. Que te inspirou, inclusive, a ser quem você é. Nunca levantou nem a voz para mim. Eu fui criada no meio de 3 irmãos homens que me protegia muito. Eu fui casada durante 14 anos com um homem maravilhoso, que hoje é um dos meus melhores amigos, é casado, a esposa dele frequenta a minha casa, nós somos amigos e as pessoas até acham estranho isso. Mas a gente fala de respeito, claro. Né? Isso tudo que acontece é respeito. Eu sempre respeitei muito os maturidade, homens. Né? Maturidade. E os homens sempre me respeitaram. Então, quando aconteceu aqui, para mim foi um choque. Porque eu não sou acostumada a levar um grito de um homem ou dizer que vai me quebrar na porrada. Em público, isso não é no normal. Microfone, no ambiente de trabalho. E quando você começa a normalizar aquilo que é anormal, você perde a sua essência. Nós não podemos não deixar... Não podemos jamais naturalizar esse tipo de comportamento, né? Na política só tem ladrão. Não é. só tem ladrão. Eu estou na política e o meu papel dentro da política é um papel sério, de seriedade, sabe? De comprometimento com a comunidade. Então, de doação. Eu falo que é como se fosse um sacerdócio. Assim, você precisa abrir mão... E é um caminho solitário também. É um caminho solitário. Você precisa abrir mão de muita coisa quando você tem esse desejo de mudança. Porque é como se você estivesse gritando e ninguém te ouve. Gente, a política é boa, venho, mas as pessoas não te escutam. Eu acho que assim, o período da eleição é desafiador. Mas quem pensa que quando ganha o desafio... E aí, com isso, você acaba pegando essa energia masculina que é ruim, sabe? De repente, eu olho para ele e falo, nossa, nem sei mais quem eu sou. Às vezes, eu acho que os homens, eles têm alguns que têm até receio de se aproximar de mulheres assim como nós. Tem sim. Eu vejo que tem essa dificuldade, porque acha que a gente, nossa, que empoderamento, né? Na verdade, o conceito de empoderamento está muito deturpado, né? É como se a mulher quisesse ser mais que o homem, não é isso. Não. A mulher empoderada é a mulher que conhece os seus direitos, ela sabe do papel dela na sociedade, ela faz muito bem aquilo que foi colocado na mão dela para fazer, seja em qualquer área da sua vida, né? Enfim, isso é que é o empoderamento. Exatamente. Né? Às vezes eu falo assim, outro dia eu fui para uma palestra onde uma pessoa falava assim, mulher é guerreira, mulher tem que... E aí eu falei assim, eu digo, olha gente, eu tô cansada de ser guerreira, eu não quero ser guerreira não. Eu quero... Quero mais ser Xena, não. Já chega, eu quero só aqui fazer meu papel. Mas a gente precisa. Não tem opção. É como se todo dia a gente tivesse que... O universo parece que traz situações contrárias. Força, as pessoas parece que vem assim, aí que pisa mesmo, sabe? Não, ela aguenta. Não, ela aguenta. Ela aguenta. Daí pode bater que ela aguenta. É bem por aí, bater porque essa daqui aguenta porrada. Eu lembro que até no meu divórcio, eu percebia que os meus filhos, sabe assim, não me viam como uma mulher frágil diante daquela situação. Mas por quê? Porque eu não me permitia chorar na frente dos meus filhos. Não permite. Inclusive, eu tenho uma técnica, eu já até expliquei isso para algumas amigas. Eu nunca choro. E eu preciso até fazer terapia. Eu te falei que eu consegui chorar depois da terapia. Porque, para mim, chorar é sinônimo de fraqueza. E é
Mas isso foi horrível passado esse pra pensamento. gente, tá, Eliane? Isso foi passado pra gente ao longo dos anos. E Pelo não é. contrário, Você pode chorar, Pode. você pode fraquejar, você Sim. pode ter o seu momento. Mas quando a sociedade te vê chorando em público com essa fraqueza, aí sim que os homens crescem em cima disso, né? Então, durante todo esse processo, e durante toda a minha vida, qualquer dificuldade, se você perguntar, você já chorou, já fraquejou? De jeito nenhum. Muitas vezes eu subia ali na câmara e aí o choro vinha, você coloca a língua debaixo do céu da boca. Passa vontade de chorar. Você chora por dentro. Mas nunca ninguém me viu fraquejando, chorando. Exatamente por isso, porque a gente foi criada, pessoas assim, mulheres como a gente, com esse perfil, né, de liderança, a gente foi criada assim, para não chorar, e é ruim isso me transformou numa pessoa que às vezes é tida até como que não tem sentimento, e não é isso, é porque eu sou prática. Eu tenho essa praticidade, seja na minha vida pessoal, seja no meu relacionamento, seja... Eu também. É tudo assim. Não me vê com DR, não. Vamos conversar, tá? Vamos lá, ponto 1, ponto 2, ponto... O que é? Vamos resolver aqui. Vamos resolver. Realmente. Dizem que mulher forte não consegue estar do lado de um homem fraco. Então, acho que deve ser isso, porque a gente só... Como é que é? Qual o DR aqui? Vamos resolver. Mas, Eliane, agora mudando um pouco de assunto e voltando ao assunto. Qual o teu maior desafio hoje enquanto mulher na política? Você me falou ainda há pouco que todo dia você tem que, né, tá provando a sua competência, tá provando que você merece estar onde você está. Mas você ainda é assim, vou te dar um exemplo, ainda é silenciada em reuniões? Não, porque eu não permito. Ou tem essa tentativa, mas digamos. Se permitir, é todos os dias isso, né? Seja em reuniões partidárias, institucionais. Seja institucional. E aí, quando você, até em reuniões, até o seu tom, o seu timbre, ele precisa mudar em uma reunião. Até o seu tocar de mão, o seu cumprimento precisa ser diferente. Porque você precisa chegar e dizer, eu estou aqui, eu não sou mais uma, não. Eu acho que um dos maiores desafios é exatamente você ter que mostrar e provar todos os dias que você está ali, não só para ocupar uma cadeira, mas para realmente mostrar que você está ali porque você tem capacidade para você ocupar aquele cargo, né? Não foi alguém que te indicou, não foi o teu cabelo, o teu olho, não. Você está ali porque você tem capacidade. Eu lembro que uma vez eu fiz um card de um projeto de lei muito bacana, que era justamente sobre a Lei Maria da Penha, que também é de minha autoria, que eu coloquei que os cargos públicos municipais não podem ser ocupados por pessoas que tenham sido condenadas, né, pela Lei Maria da Penha. O que foi outra luta para ser aprovada, e teve mulheres que votou ao contrário à minha lei. E aí... E que, diga-se de passagem, nós temos a lei estadual. Estadual. A gente estava só... Qual a dificuldade de ter... A gente estava só implementando aquela lei sim. ali. Então, você encontra essas dificuldades, você tem que mostrar o tempo inteiro que você está ali para realmente ocupar os espaços que é nosso. A política é o nosso espaço. Eu recebo críticas, às vezes, assim, porque um dia eu fiz uma postagem... voltando à postagem, eu dei uma esquecida aqui. Aliás, gente, só abrindo um parênteses. Depois do Covid, eu peguei 3 vezes. Às vezes eu esqueço e eu tenho que voltar para saber o que eu estava dizendo. Eu tive alguns lapsos assim. Eu peguei esse card com a matéria bacana, uma lei super legal, e mandei para um determinado deputado. Aí, o comentário que ele fez foi assim: nossa, eu adorei o seu cabelo. Gente, pelo amor de Deus. Agora eu vou fazer igual aquele meme. É um sem noção. Você
elabora o projeto, corre estuda, pra se debruça, meu Deus. E leva e aprova e publica e manda empolgada. Aí o cara olha e fala, eu adorei o teu cabelo. Ele nem leu o que estava se tratando ali. Então, voltando à sua pergunta... É design ele, é? Eu acho que ele é design, cabeleireiro. É, Robertinho. É o cabeleireiro, Robertinho. E aí, quando você... o maior desafio é esse. Eu queria ser apenas uma mulher, pronto, ali que faz o seu trabalho. Mas eu tenho uma frase que ela pode até ser machista, mas ela é muito real. Para uma mulher entrar na política, ela tem que ser muito macho. Ela tem que ter culhão. Ela tem que ter. Porque senão você recua. É verdade. Você encontra ali dificuldade. Uhum. E aí vem agora as questões partidárias, né? Você pode colocar, Isnailda, uma candidata mulher, uma pré-candidata mulher, com um currículo maravilhoso, sabe? Competente, que tenha condições, que já mostrou seu trabalho. Isso para o partido, você mostra essa mulher. E aí apresenta-se um homem que tem metade da sua condição técnica e até da sua condição política também, da sua história política. Adivinha quem o partido escolhe para ser o majoritário? Homem. Certamente o homem, sem ter a menor capacidade. E eu ainda vou um pouco além. No executivo, os cargos de poder predominantemente estão ocupados por quem? Por homens. Mesmo tendo mulheres ali por trás, dando todo o suporte com a capacidade técnica muito superior. Muito superior. Então vem me dizer que não existe preconceito. Claro. Porque recebia. Não existe preconceito não. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa, falou assim, que eu até então, eu gostaria de ser candidata a prefeita. Eu reúno condições para isso. E aí, quando eu coloquei que eu queria ser candidata a prefeita da cidade, eu fui esmagada pelo partido. E aí, tudo bem. Depois eu já tinha dado essa notícia à comunidade, que eu gostaria de ser. E depois eu falei, gente, eu não vou ter mais condições e tal. Expliquei o motivo. E aí veio algumas pessoas, homens, dizendo assim, para com essa conversinha. Não sabe que não tem coragem de sair. Não foi nada de partido, não. Gente, como é que a pessoa... Ela nem conhece o processo, nem conhece. Eu não tenho medo de enfrentar nada, nenhum desafio. Estou preparada para enfrentar qualquer desafio. Mas, infelizmente, a decisão... Precisa-se desse apoio. E a decisão, dentro de um partido. E a decisão não depende de você. A decisão para eu sair candidata a vereadora é uma decisão minha. Eu acredito, Eliane, que 99% dos diretórios são comandados por homens. Por isso que a gente encontra essa barreira e por isso que teve que existir uma lei que obriga, pelo menos, 30% Exatamente. dessas vagas. Não tinha que ser obrigado, né? Sim. Tinha que ser ali uma coisa natural, inclusive. É verdade. Mas, infelizmente, se não tivesse essa obrigatoriedade, o número era muito menor, muito menor. E aí, quando a gente vê assim, as dificuldades dentro do partido, na eleição passada, as pessoas falaram assim, mas os vereadores têm uma cota. Aqui é a conversa que não para. A conversa para não, vai, fala. Quanto tempo? Minutos? Não, para com isso! Mentira, não, gente, não acredito não. Filhos. Porque eu digo que o maior projeto, o melhor projeto que mais deu certo na minha vida, Isnailda, foi os meus filhos. Eles são pessoas assim excelentes. Eu tenho a Bruna, que é formada em administração, eu tenho o Bruno, que está concluindo veterinária, e a gente se autoprotege. É só nós três.
Então, se você me perguntar hoje, o meu maior medo é que machuque meus filhos de alguma forma, de qualquer forma. Tu sabe de que é que eu tenho medo, Eliane? Hum. De morrer cedo e não ver meus filhos, sabe? Eu quero ter neto, gente, eu quero ver meus netos. Eu tenho um filho de 17 e tenho outro de 9 anos. Né? Então, Não, gente... O meu, assim, a coisa que mais pega em mim é os meus filhos e a minha mãe. Porque eu sou muito apegada, assim, com pai e mãe, que meu pai já foi. Meu também. Mas, tá com, fez 60 dias a hoje. pessoa que nossa, amei demais e amo demais. Então, é familiar, não é nem administrativo ou político, porque a política ela passa e o que fica realmente é a família. E é o que eu mais prezo e o que eu mais preservo na minha vida é a minha família. Nada faz sentido, nada faz sentido. Então, a minha conexão com Deus é muito forte. Né? Eu falo, às vezes as pessoas dizem assim, que a gente não pode misturar política com religião. Eu já acho totalmente o contrário. Aonde eu estiver, Deus tem que estar na frente. Sim. Então, como é que eu vou entrar na política se Deus não estiver na frente? Deus precisa estar em todos os lugares. E na minha vida, Ele está em todos os lugares. Está sentado ao meu lado em todos os lugares. No meu carro, na minha mesa, na minha cama, Ele está comigo o tempo inteiro. E eu não tenho dúvida, eu sinto a presença de Deus. Que lindo. 24 horas comigo. Eu acho que isso é que me dá muita força e muita fé para continuar esse meu trabalho. Olha, nós vamos agora rapidinho para o nosso quadro, Marília Gabriela, que nós temos aqui. Que quadro é esse, gente? É o bate-volta, Já para finalizar. Eliane por Eliane. Nossa, gente. Defina aí numa palavra. Forte. Uma mulher forte. Me chame se precisar. Eu estou sempre do lado de quem precisa de mim. Não me chame se para conversar coisas que não tenham um objetivo, um futuro. Gosto de minha família. Não gosto de nossa, gente, que pergunta. Ai. Qualquer de quem coisa. não gosta de Deus. Legal. Eu não gosto de quem não gosta de Deus. Legal. Uma palavra que define o teu presente. Fé. Fé. Futuro. Ser reeleita. Estamos na torcida. Futuro, ser reeleita. Estamos na torcida. Se você fosse ligar hoje, agora, para uma mulher que te inspira muito, para quem você ligaria? Sem dúvida, minha mãe. Ai, que legal. Manda um recadinho para ela. Minha mãe, Rutinha, eu faço gente, Rutinha. A Rutinha é a mulher mais incrível que eu conheço na minha vida. Não existe ninguém como ela. Olhinho dela brilhando aqui, gente. Ela, assim, ela é uma pessoa atemporal. Ela leva tudo com muita leveza. Ela fala de sexo, de relacionamento. Cadê teu celular? Tá ali com as minhas? Tá lá. Robertinho, pega lá, que ela vai ter que mandar uma mensagem pra Rutinha agora. Vamos fazer isso ao vivo aqui. Vai ficar registrado. Eita. Talvez ela. Vamos aqui ligar pra Rutinha. Deixa eu ligar ao vivo aqui pra Rutinha. Deu uma missão pra ela, Bruna. Pra ligar pra mulher hoje, que inspira ela e dizer isso. Eu falei com a Rutinha, ela vai me dar uma esculhambação ao vivo. Mãe mesmo. Deixa eu ligar aqui pra minha mãezinha. E é como mãezinha aqui. Vamos ver se ela atende. Gente, ela vai me fazer vergonha, a Ruth. Quer ver? Ô, Ruth, deixa a Ruth ser a Ruth. Oi, mãe. Benção. Que abençoe, é bom estar. Ó, eu tô falando, deixa eu lhe falar. Eu tô num programa de televisão, ao vivo. Porque ela não vai entender o que é um podcast. Então, é ao vivo. A senhora está ao vivo para todo o Brasil.
E aí me perguntaram qual era a mulher que mais me inspirava. E eu disse que era a Rutinha, que era minha mãe, entendeu? Falei que a senhora fala de tudo, de sexo, de namoro, de relacionamento, que é a senhora que me dá os conselhos. Que a senhora vai falar com a Isnailda. E tu deixou o mar. Dia, às vezes até dois quando começa a campanha, mas eu sinto a falta, sabe? A falta da bênção dela. E às vezes meus filhos esquecem, sobe, ei, tem mãe, não, é? Vai tomar a bênção pro filho aí. Ai, mãe, desculpa, bênção, mãe. O meu, se eu vou no supermercado, volto, benção, mãe, chego, benção, mãe, te amo. Tem isso aí. Mas aí, pra finalizar, infelizmente, Ai, acabou, de coração vamos partir. voltar de novo. Vamos mesmo, lá, Vitória. Aí, ó, Né? Compromisso aqui. Ouvi falar aqui de quando eu... Incentivadas a trilhar esse caminho da política. Então, eu quero falar para todas as mulheres que têm esse desejo de entrar na política, mas de alguma forma, por algum motivo, tenho receio ou tenho medo. Não tenho medo. A política precisa de mulheres, porque as políticas públicas voltadas para as mulheres, elas só são trabalhadas com mais eficácia quando é elaborada por uma mulher. Então, nas câmaras, nas prefeituras, no Senado, na Câmara Federal, é necessário que a gente eleja mulheres. Então, mulheres votem em mulheres e também sejam votadas. Venham para a política, venham participar partidariamente e efetivamente da política do nosso Estado. É um prazer fazer parte da política. Nossa, que maravilha esse recado que você deu aí. Eu tenho precisamos. certeza que vai chegar no coração de muitas mulheres. Vamos Olha, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui, trazido um pouquinho da Eliane mulher, da Eliane mãe, da Eliane profissional, da Eliane filha. Filha da Rutinha. filha da Ruth, eu fiquei fã da Rutinha. Eu tenho que ir na tua... Aí, quando a gente Nós inspiramos, que tu me inspira inspiramos, também, nós mulher. inspiramos. Tu não sabe como tu me inspirou durante aquele período que Que talvez foi o mais maravilha. difícil da tua vida. Verdade, verdade. Então,
É um prazer enorme realmente estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E volto aqui quantas vezes vocês me E vai convidarem. voltar, e vai voltar, tá? Que bom, Então, que ó, bom. beijo pra vocês. Eliane vai dar um beijo também. E até a próxima. Um beijo, Rutinha. E pode pagar quando chegar em casa.